Fala, André. Grande Del, E aí, tudo bem? como é que você tá, meu camarada? Tudo bem contigo? Tudo jóia. E você? Tudo bem também, cara. Tudo tranquilo. Estamos assim, eu costumo falar que nesse período que nós estamos passando, o tudo bem, ele é mais do que uma resposta, ele é uma afirmação para que a gente siga em frente, né? Porque os momentos são difíceis, complicados, mas a gente tem que olhar com esperança, né? O futuro. É exatamente, exatamente. E eu acho que o olhar um pouco com esperança para o futuro, apesar das circunstâncias, às vezes, que insistem em mostrar um pouco o contrário, mas a gente É, vai insistindo em ver o caminho, é um pouco de algo que a gente vai ter também hoje aqui, né? sem dúvida. Das perguntas que você vai me fazer e fazendo as ponderações a partir da sua realidade, da forma como eu sei que você olha a vida, com seu nível de sensibilidade, com seu nível de atenção que eu sei que você tem. Só para as pessoas que estão entrando aqui, vai ser muito legal esse bate-papo. Às quintas-feiras eu faço o que eu chamo de mentoria por competências inteiras, que a gente vai tentando descobrir nessa grande transição que o mundo está vivendo, que o mundo está passando, quais são as competências necessárias para a gente viver uma vida melhor nesse novo mundo que a gente tem, né, que não começou agora com a questão exclusivamente dessa parada tensa em função de tudo que a gente está vivendo, como você mesmo disse. É. A gente já trabalha para entender a transição do mundo antes, né, disso, e isso acabou acelerando muitas coisas. Então, nas quintas, eu tenho a prática de fazer isso e tento entregar um top conteúdo para as pessoas que nos assistem, para que elas possam, então, reelaborar a vida delas. Isso aqui para a Claro. gente é legal. A outra coisa, André, é que esse trabalho que a gente faz aqui, ele acaba sendo também um trabalho de memória, né? Porque pessoas da faculdade, da universidade, grupos de lideranças de executivos, coletivos também vêm aqui para buscar alguma coisa nesse sentido de entender melhor a realidade do mundo. Então, É. por tudo isso, é muito legal ter você aqui. E aí, o que eu Que faço? bom. Uma vez ou outra, eu convido um ator, um diretor, um executivo para dialogar comigo, alguém que eu tenho infinidade, e ele faz também perguntas. Então, Claro. esse vai ser o nosso diálogo. Seja muito bem-vindo. Que legal, Del. Que bom. Que bom. É bom encontrar você novamente, né? Estamos aí com várias possibilidades, né, de diálogos que surgiram, inclusive, nesse momento, que é um momento justamente pelo que a gente já conversou, que você me expôs, um momento de tensão, né, entre polaridades, assim, porque sempre acontece nesse tipo de situação que a gente está vivendo esses opostos, né? Então, assim, é Aham, uma crise, né? Claro, é uma crise, mas como todos nós sabemos, nesse momento da crise também a possibilidade de se, de se reinventar e de se reentender, acho que também de se reentender, né? Toda reinvenção também é uma readequação, é um reentendimento, né? No mundo que a gente está vivendo. exatamente. Mas é como um ator em cena, né? A qualidade do personagem vem do entendimento em cima da situação, né? O ator ele começa a interpretar com verdade quando ele entende o que está acontecendo. Então, o entendimento desse novo momento que nós estamos vivendo vai nos levar a sermos melhores personagens de nós mesmos, né? A construir, logicamente, a partir daí uma história nova, né? Que legal, que interpretação bonita essa leitura que você deu de se entender a vida para se tornar personagem de nós mesmos. Né? Bem, É, bem é, profundo e bem legal. Bem que interessante. legal, tem alguns amigos chegando aqui. Mas, Odel, a gente nas nossas conversas, a gente teve a oportunidade de, de estreitar um pouco, né, a nossa relação, eu entender um pouco mais assim, seu trabalho nessa parte de mentoria, de coach, né, e o trabalho, e também a tua história, né, que eu acho que é uma história super bonita e super interessante e que inspira muita gente, né. O que veio assim para mim em relação ao que você me falou, primeira coisa, cara, é que você lançou um livro
que teve a estreia, o lançamento desse livro foi na Academia Brasileira de Letras, que foi um prêmio da Unesco. Como é que foi essa história, cara? Foi um concurso que você... Então, bem interessante você ter lembrado esse evento, porque ele foi um evento muito importante, porque às vezes a pessoa vê hoje, né, a teoria da atenção, o método que a gente tem de desenvolvimento pessoal, dialogando com o coaching, o método dialogando com a sustentabilidade, e não conhecem um pouco da história que está por trás disso. Porque Sim. quando você desenvolve uma teoria, você tem que estar preocupado, quando é de fato uma teoria que ajuda a compreender o mundo e a realidade, que essa é a minha proposta, né? Por isso a Sim. teoria usada na Alemanha, a gente discute ela nos Estados Unidos também, você precisa ter um diálogo com todas as áreas da ciência, de certa forma. Então, esse momento da Academia Brasileira de Letras foi um momento muito importante na minha vida, André, porque eu estava, de certa forma, começando a tatear ali no mundo, no universo acadêmico e começando a acreditar em mim mesmo. Porque a formação que a gente tem na escola, muitas vezes, ela não é para você descobrir o seu melhor potencial, muitas vezes, o seu grande potencial. Ela te distancia, muitas vezes, do seu grande potencial. Às vezes, uma turma muito cheia faz você não ser percebido no seu potencial. Às vezes, seus pais tendo que trabalhar fora, fazer uma série de coisas, eles não percebem, muitas vezes, o seu grande potencial. Sim. Por isso é que eu afirmo que a gente, brasileiros e tal, a gente tem que confiar um pouco naquilo que é a intuição da gente, num período mais tarde. Porque é aí que você tem um pouco de autonomia para começar a experimentar uma série de coisas que vai te revelar realmente quem você é, na potência, né? Naquilo que eu chamo. Então, veja só, essa experiência foi uma experiência muito forte, porque a primeira experiência, eu estudava numa universidade, que eu não tenho necessidade de eu falar o nome dela aqui, nesse momento, e eu participei de um encontro de poemas, e pelo fato do poema que eu coloquei, eu não sabia, eu era muito novo na época, eu não sabia, eu coloquei um poema e esse poema não foi aceito. E a pessoa que não aceitou o poema na roda de poema, que era vamos dizer assim, dos grandes intelectuais no Rio de Janeiro, disse que o poema não podia ser aceito, eu não sabia, porque o poema não era de um grande escritor. E a pessoa então pegou o poema, eu não sabia, o poema era meu mesmo, e ela me perguntou se eu conhecia os clássicos. E eu disse que não conhecia. E de fato eu não conhecia, eu estava começando. E aí ela disse, olha, no dia que você ler os clássicos, você vem aqui e a gente lê o seu poema. E aquilo eu achei tão engraçado, não entendi muito bem. Só que na semana seguinte eu fui à academia, eu fui ao Rio Centro, na Bienal do Livro, e vi um concurso de poemas. E aí peguei o cartão, voltei para casa, entreguei o mesmo poema no concurso, e ele ficou em segundo lugar no Brasil inteiro. E aí eu comecei a desconfiar que o olhar do outro não podia ser o olhar que eu tinha para mim mesmo, do ponto de vista do talento, claro, da inspiração. E ali, então, quando eu fiquei em segundo lugar, eu falei, opa, peraí, eu posso ter deficiências sintáticas, deficiências de português, eu posso ter deficiências de concordância, porque essa as deficiências de quem começa no ensino fundamental público, né? Você tem algumas dessas deficiências, mas o olhar para a vida meu não é deficiente. Entendeu? Ele é o olhar que eu tenho. E aí, logo em seguida, veio um grande concurso numa outra universidade, na PUC-Rio, e aí eu, então, participei desse concurso da Folha Dirigida e a Unesco, e aí fiquei entre os 15 melhores escritores do Rio de Janeiro, e aí eles levaram todos eles para a Academia Brasileira de Letras para a segunda fase do concurso. E aí nessa segunda fase entraram só 400 pessoas e eles deram um texto, um tema na hora e todo mundo tinha que fazer. E aí, mais uma vez eu fiquei entre os 100, e aí esses 100, eles pegaram o texto deles e organizaram uma obra que foi lançada na Academia Brasileira de Letras,
pela Unesco, o jornal Folha Dirigida, e essa obra foi traduzida para português, inglês e francês e distribuída no mundo inteiro, em todas as embaixadas da Unesco do mundo. Pelo menos é a informação que a gente teve à época. Que E foi um legal. dos eventos assim, mais lindos que eu participei e que me deu autoridade para dali para frente desconfiar do que algumas pessoas diziam e confiar muito mais naquilo que era o meu olhar para a vida. Talvez por isso eu trabalho hoje com as pessoas. Pode falar, pode falar. Agora, esse é um equilíbrio também, né, Del, que tem que se chegar, que vem da... Até isso é uma das coisas que eu trabalho no Projeto Caminho, né, que é um projeto voltado para desenvolvimento de novos líderes, né, que é um projeto que está em andamento e tal, mas é uma das coisas que eu trabalho que é justamente a escuta, né, porque existe esse equilíbrio, é um equilíbrio que ele vem puramente da experiência, né, porque é como se chega nesse meio termo, né, onde, que na verdade não é um meio termo, mas como é que você adquire a experiência desse filtro, né, onde você você precisa saber ouvir, mas se você também ouvir tudo ou qualquer coisa, ou você não tiver a capacidade de discernir, você acaba, às vezes, desconfiando do que às vezes, da sua capacidade, do seu projeto, às vezes, da sua ideia, sua ideia começa a virar uma outra coisa. Então, uma coisa que eu coloco como fundamental para que justamente esse tipo de filtro possa acontecer é justamente o conhecimento. Porque é o conhecimento que vai ser o melhor filtro para você conseguir, né, navegar por entre a opinião e colher a boa informação e seguir com ela, né? É boa essa pergunta ou essa colocação que você faz, porque tem um momento da teoria da atenção que hoje, sobretudo, eu aprofundo ela muito no desenvolvimento pessoal. E nesse desenvolvimento pessoal é muito forte a ideia de que se você não descobre o seu grande potencial, que eu chamo parecido com poder de vida, você às vezes sofre um pouco na vida porque você fica em lugares que não te cabe, que é menor do que você, ou você fica em lugares que é muito maior do que você, e todos os dois geram sofrimento, né? E aí eu mostro que, dialogando exatamente com a sua questão, é que existe uma tensão desde o início da vida, uma tensão, da sua existência, entre ser você e ser o outro. Essa tensão ela é saudável, desde que o outro respeite você e você respeite o outro. Porque toda a identidade nossa, de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, ela só se desenvolve de forma saudável se for na relação com o outro. Aí eu mostro, quando a gente aprofunda, né, quando eu dou uma aula muito mais aprofundada sobre isso, eu crio 3 parâmetros, que é o parâmetro do igual, 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 diferente, e volta para o igual, igual de novo. Para mostrar essas 3 tensões, eu mostro o exemplo de uma criança que o barco vai ao naufrágio no mar, a criança se salva, vai para a mata, é criada pelos animais, sobrevive. Depois de 15 anos, essa criança é achada novamente, ressocializada, mas existem faculdades que ela nunca mais vai conseguir desenvolver da percepção dela mesma como ser humano. Ela desenvolve outras, mas a percepção dela como humana ela não consegue. Algumas coisas, de construção de história, de níveis de relacionamento mais profundo, de trocas profundas com outro humano, fica faltando. Por quê? Porque lá tinha outros, mas eram outros diferentes dela. Então, para ela saber quem é ela precisa de um igual a ela. Mas esse igual a ela não pode ser um igual que mata a potencialidade dela de ser ela mesma. Porque senão aí é a relação abusiva. Então, a famosa história do Mowgli, né? Que ele achava que ele era um lobo, né? Porque ele já foi para o igual diferente, né? Exatamente. Direto, né? Então, se você me perguntar qual seria hoje a sua grande felicidade nesse tema que você acabou de me perguntar, é porque isso para mim foi tão forte que eu hoje, boa parte do que eu faço é trabalhar com adultos
que é muita gente que foi o seu potencial maior e o seu poder de vida foram matados, né, exterminados, porque ele tinha muitas vezes iguais que não escutava a sua diferença. Então, se você está diante dos iguais que não escuta a sua diferença, há uma tendência em você, porque ainda você não tem maturidade, você não tem força, você não tem ainda autoconhecimento, em querer ser os iguais. Igual ao seu pai, igual à sua mãe, igual ao seu herói, igual às suas referências. Entendeu? E aí há o problema, porque vai chegar um momento da sua vida que você não vai se encaixar dentro das formatações, porque você não sabe necessariamente o seu poder e a sua grande força. E aí isso precisa ser descoberto e tal. E eu mostro que não precisa de culpa, porque o processo da vida é assim mesmo, mas você tem que fazer esse envolvimento. Hoje é uma das coisas que eu mais adoro fazer, porque é muito bonito ver uma pessoa renascer depois que ela já perdeu a esperança de que ela podia ter uma chance de crescimento. Sem dúvida, sem dúvida. E porque assim, a igualdade ela tem limite, né? Tem um limite para ser igual, né? Tem um limite para ser igual. E também para ser diferente, né? Por isso que se cria a tensão, né? A tensão entre o igual e o diferente. Agora, isso que você está falando também me lembra a frase do escritor que parece que você trabalhou, que é um cara que fala que viver é muito perigoso. Tá certo? Você chegou a dar uma olhada nesse tal de Guimarães aí? Um cara que sim, olha, é bem legal, importância para a língua portuguesa aí, não sei se muito. André, você sabe que a vida ela me presenteou com pessoas e eu tenho muito cuidado com isso, né? Você, que a gente tem uma influência muito grande com palestras, com conferências, seja você na televisão e tal, e a gente tem muito cuidado na relação com pessoas, porque eu aprendi também que quando você tem muito, você não tem ninguém. Quando você tem pouco, você pode cuidar e tal. E você é um cara que é um amigo e que cada vez mais a gente vai estreitando o nível de amizade. Isso é muito legal. É bom pontuar isso aqui também. Né? Sem dúvida. Esse papo nosso aqui, ele vem sendo construído até fora das redes, né? Exato. Isso é muito legal. Exato. Que as pessoas saibam que ainda há espaço para ter relações sinceras, verdadeiras, de troca. Isso é muito importante. Né? Que legal. Fala. Não, pode falar. Não, eu ia te perguntar sobre o Guimarães Rosa, como é que foi a tua relação com ele e qual estudo sobre ele. Veja só que interessante, né? Porque, de novo, as pessoas conhecem hoje a teoria da atenção, que é a que eu trabalho, falei no TEDx, em outros lugares do mundo, muito desenvolvimento pessoal, sustentabilidade, desenvolvimento local, mas para construir, veja que os gigantes que eu tive acesso, né? Primeiro eu tive que olhar profundamente para dentro de mim, nessa transição de sair de uma cidade pequena e ir para o Rio de Janeiro, e aí a gente já conversou sobre esse símbolo da saída, né? Depois eu tenho acesso ao diálogo entre literatura e teologia, e no meio aqui tem o João Guimarães Rosa, né, como um dos grandes escritores que atravessa a alma humana de uma forma, assim, poucas vezes na história eu conheci um autor que entrava na alma humana com tanta liberdade e nos expunha o humano sem medo como o João Guimarães Rosa. Foi um dos grandes aprendizados para conhecer a alma humana universal e conhecer a alma humana no contexto local, do sertão. Então, assim, foi um presentaço. Assim, eu conheci, óbvio, dentro dos estudos que eu fazia na PUC Rio, né, era um grupo que a gente tinha duas professoras, uma de literatura e outra de teologia, e chegou um momento que a gente praticamente ficou 6 meses debruçados em João Guimarães Rosa, e cada um de nós foi escrever um capítulo de um livro. E isso foi para mim, assim, e óbvio, aí eu tive que ter acesso ao Grande Sertão Veredas, né? Li 2 vezes ou 3 vezes, uma obra extremamente difícil, mas isso é importante.
Não é fácil. Isso é importante, André, a sua pergunta, porque às vezes a pessoa me vê às vezes até como um empresário, como executivo, como Sim. o cara que dialoga com as empresas e tal, e eu tento mostrar que, pegando até uma tradição, sabe, um pouco mais fina, vamos dizer assim, que é importante o empresário, o executivo, ter o tempo dele de aprofundamento na alma. Então, é importante ele ter contato com a literatura, é importante ele ter contato com a filosofia, porque depois que você sai do seu trabalho, que acabou tudo, cara, você tem que transcender um pouco, entendeu? E isso faz bem à alma, né? Faz bem às relações que você vai construindo com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu esposo, com as pessoas que estão à sua volta. Então, essa caminhada para mim foi muito importante. Por isso que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de dialogar com o empresário num evento, numa situação hardcore, vamos dizer assim, que você precisa do lucro, bater a meta, aquilo tudo, mas quando saímos dali, a gente humaniza. Humaniza, porque é alma, né? Pode Mas falar que eu sei que você trabalha isso também. É porque a minha vida é humanizar, né? Então, mas eu sou assim um cara muito prático também, né? Então, assim, até as conversas que a gente vem tendo, eu sou muito da parte da realização e acho que as coisas andam juntas, na verdade, porque foram se criando alguns conceitos e mitos falaciosos, assim, né? Ao longo da história humana. E é claro que isso está impregnado na nossa estrutura, nas nossas estruturas sociais, econômicas, né? E uma das coisas que se criou, que é uma ilusão, por exemplo, você estudou teologia, né? Você deve saber bem, mas é a visão de que ciência e Deus são coisas, ou o conceito de Deus, né? São coisas que não andam juntas, né? Que se deu muito, inclusive. Tem um certo vilão nessa história aí, né, que foi o lucro, né, que as igrejas quiseram obter e meio que eclipsaram, né, a possibilidade do conhecimento, né, e isso tudo veio se rompendo a partir da reforma, que a igreja depois trouxe a contra-reforma, que não podia. Então qualquer liberdade de pensamento é óbvio que tirava o poder da mão, né, da igreja. Então se criou, olha, não pensa e creia, né. Só que, na verdade, o pensar vai te levar a crer, que vai te levar a pensar, que vai te levar a crer, que vai te levar a pensar. Então, o conceito de Deus, né, o conceito de todo, de universo, o conceito de religiosidade, ou de fé, ou de crença e tal, ele está associado à ciência. E uma coisa que se criou, baseado, que vem daí, na minha opinião, é a estrutura social de que humanização está de um lado e o empresariado está do outro, né? Então, assim, para você ser um bom empresário, você tem que ser frio calculista, não pode pensar, não pode humanizar. E isso está se transformando, né? Está se vendo cada vez mais. Essa pandemia foi um tapa, né, na cara da nossa estrutura econômica, que bastou um vírus com um poder de letalidade baixíssimo para quase colapsar. Então, assim, a gente viu que foi um terremoto no prédio, né? Foi um terremoto e o prédio tremeu, né? Não ruiu, mas tremeu, né? Então, assim, a humanização que vem, por exemplo, do teu estudo em relação ao Guimarães Rosa, né? Que a necessidade de transcender, que ela possa estar presente na raiz da construção do empresário, né? Dos conceitos de troca, né, de capital e de relação de produção, né, e de lucro, ou o que quer que seja, mas que a humanização não fique para depois, né, que ela possa também estar presente, né, que a tensão, que a gente saiba, né, realizar a tensão entre os dois mundos enquanto a roda está girando, não pare o carro, desce, vai lá e respira. Não, né? Eu acho que é por aí, não sei. Não, é exatamente. Eu acho que você tocou numa questão central, que também eu aprofundo lá, que é as relações de poder. E isso é muito importante, aí eu acho que também o seu trabalho com o Projeto Caminho é bem virtuoso nesse aspecto, porque quando você traz para as questões da alma humana, né, você entra na vulnerabilidade.
E cada Sim. vez que uma pessoa é mais agressiva, pode observar, ela tem receio de dar conta da sua humanidade, da sua Sim. vulnerabilidade. Sim, E sim. quando você, com a arte, eu com o meu trabalho, você segura um pouco na mão da pessoa e fala, não precisa ter medo, vamos atravessar junto, que depois você vai conseguir fazer a travessia sozinho. A pessoa confia, porque a violência, muitas vezes, é o medo de enfrentar a vulnerabilidade. Uhum. Porque o medo de enfrentar a vulnerabilidade dá a sensação de que você vai ser destroçado. Então, Uhum. antes de ser destroçado, eu ataco. E aí Uhum. você estabelece consigo e com o mundo uma relação de reação a tudo, né? É, Então, é bem interessante. É por isso por que é o aí. capitalismo selvagem, né? Porque na selva é um pouco assim que funciona, né? E só que a gente tá buscando, na verdade, é desmistificar esses alguns, É, mostrar que é possível, na verdade, sabe, Del? Eu acho que a humanização dentro do mercado das relações de trabalho, quando se lida com o mercado empresarial, e a gente não pode ser ingênuo, né? A gente tem que uhum, saber, né, que as coisas. Mas assim, tá se vendo que esse é um caminho que não tem volta, né? Que o caminho onde as relações não são estruturadas, quando se pensa o futuro e quando se pensa só o presente, quando a gente vê o que a gente achava que estava lá na frente já chegou. Né? Então tem até uma música do Lenine que ele conta, né, que ele fala sobre a coisa da água, a questão da água, né, que ele fala o que parecia tão distante está presente. Né? Ninguém falava não, no ano 2000, a gente está em 2020. Né? Então, assim, em exatamente. 2050, cara, é amanhã, já tá, já é. Não, Exatamente. né? Então, assim, quando é que Exatamente. eu vou estudar? Amanhã, não, amanhã eu não sei se eu vou estudar. Né? Então é por aí, eu acho, assim, né? Mas Então, exatamente, é isso que você está dizendo. Dentro da teoria da atenção, esse é um tópico para a gente também muito importante, porque eu faço as marcações de mudanças de era, se a gente pode chamar assim, e dentro das marcações de mudança de era, existiam momentos, né, aconteceram momentos na história da humanidade que a humanidade ou ela se reinventava ou a história deixaria de ser contada. Ou seja, a tensão negativa para a autodestruição, ela está presente junto da tensão positiva para a reinvenção. Então, sim. esse trabalho é um cuidado que a humanidade tem que ter para sempre. É. Esse exato momento, André, aí respondendo exatamente a sua pergunta, esse exato momento que a gente está vivendo, eu mostro que esse é um momento singular na história da humanidade, porque nós temos elementos que nunca existiram na história da humanidade. E aqui está a nossa possibilidade de fazer a nossa própria história ser uma história extremamente medíocre e desumana, ou a gente tem a chance de reinventar a história e começar e dar início a um novo grande ciclo na história da humanidade, com novos princípios e novos valores, que não são 100% novos e nem não são 100% antigos, porque nada é 100% novo e nada é 100% antigo. Porque até aquilo que é originalmente novo depende da referência do antigo para ele existir. Então, eu mostro que esse é um momento peculiar e aí talvez está uma dimensão original da teoria da atenção. A Mila está falando aqui, uma amiga minha. É muito importante essa ideia de criar para o amanhã estrago hoje. A nova era pede a satisfação pessoal ligada ao coletivo, exatamente. É, Exatamente. é construir as relações com a noção da cadeia, né? Porque se construía sem a noção da rede, né? E a rede agora a gente está vendo a rede aí presente, né? Então assim, quando os laços são construídos de uma maneira frágil, eles estouram, arrebentam e caem, né? Então eu acho que a necessidade, é o entendimento de que assim o mundo está conectado e que e aí vem uma ideia assim, não, mas isso é lá para os meus netos. Não é não, não é não. O problema está aqui agora, sabe? Porque as pessoas pensam isso. Todo mundo que você fala assim, o planeta está agonizando,
O planeta está passando por um momento difícil. Aí as pessoas começam a falar sobre isso, elas falam assim, primeira coisa, olha, daqui a 100 anos eu não sei como é que vai estar. A pessoa ela não consegue realizar a coisa de que é agora. Ela fala sempre a mesma frase. Não, daqui a 100 anos, não é 100 anos, gente. Não é 100 anos. Então, ou se pensa com um Guimarães Rosa debaixo do braço, ou, ou o Grande Sertão Veredas vai tomar conta. André, vamos agradecer as pessoas que estão aqui. Eu vi com o David, claro. Pessoas conhecidas suas, do lado de cá, Carminha, tem gente aqui no Facebook, Luciana, várias Legal. Pessoas aqui, a gente agradece vocês e tal. E assim, a gente vai construindo aí. Show de bola. É isso aí, que bom. Obrigado pela presença. Odel, aproveitando que a gente estava nesse papo aí, costurando por entre a teologia e a sociologia e a filosofia de Botequim, a gente... Muito bom. Não é? Que tem que ter também, né? Que tem que Sim, ter óbvio. Também, faz parte. Principal, é um dos fatores predominantes. Tem uma frase, cara, que você criou foi um curso que eu achei genial isso aqui, irmão. Que é, não morra sem ir ao teatro, porque no céu Deus pode te pregar uma peça. Eu achei muito bom isso, cara. Foi você que criou isso aqui, cara? Foi. Eu adorei, cara. Adorei. Então, veja que interessante. Aí a gente volta de novo à grande questão que a gente está dialogando assim, sobre a teoria da atenção. Hoje ela usada em empresa, não sei o que e tal. E tem o teatro, né, na história da jogada, né? Porque esse é um projeto que eu fundei há 10 anos praticamente. O foco central dele era levar ao teatro pessoas que nunca foram ao teatro. E ali, quando terminava a peça, a gente já estava organizado isso com o diretor, com as atrizes e tal, e a gente subia ao palco para a pessoa ter a experiência da horizontalidade do teatro, de ter contato com o ator, de ter contato com o diretor, e fazíamos uma grande roda. Depois do espetáculo, as pessoas iam embora, quem quisesse ir, mas aqueles que iam comigo, a gente sentava ali e eles conversavam sobre o teatro. André, a experiência era tão interessante porque o próprio ator, o próprio diretor, na hora de ter que explicar o processo, tinha que se esforçar para não explicar de um jeito que só quem é ator, que só quem é diretor entenda, entendeu? Claro. Entender, senão ele tinha que realmente contar. Como que foi montado a direção do espetáculo? Nós fizemos isso, seguimos tal linha. Não, como é que fala? A pessoa não entendeu. Ou seja, o teatro tem esse, vamos dizer assim, esse poder. E eu vivi muitas experiências hoje, com esse projeto. Hoje a minha esposa, a atriz Ariane Viegas, que coordena esse projeto, e é muito legal. Nossa, são muitas histórias que a gente tem com ele. Teve um dos espetáculos assim que a gente foi, que foi o Amor e Ódio em Sonata, do diretor Leonardo Talarico, sobre a vida e obra de Tolstói. Então, eu peguei o autor, levei para dentro da universidade, trabalhava com os alunos, mas o cuidado era que eu dialogava com ele. Não é teatro-pesquisa, porque isso existe. É teatro-teatro. Entendeu? Sim. Eu quero teatro. Então, a gente vai lá para ver espetáculo. Espetáculo pelo espetáculo. E aí, cara, eu mesmo assisti o espetáculo 7 vezes. Porque eu fui aluno de ensino médio, numa escola que eu fazia consultoria, foi aluno de pós-graduação, ou seja, e aí foi legal, que aí eu vi o poder, realmente, porque eram pessoas completamente diferentes, inclusive grupos de uma comunidade que eu dava também consultoria, que era o Morro do Andaraí e Santa Marta, e o Morro do Salgueiro também foi. E, cara, foi uma experiência tão bonita, e ali eu tive mais convicção de que o teatro é realmente uma ferramenta, assim, vamos dizer, poderosa para você chegar à alma humana e possibilitar esse espelho mesmo de si mesmo, né? Eu até brincava que aquilo que eu demorava 6 meses para conseguir dando aula numa universidade, o cara conseguia em um dia no espetáculo. Aquilo eu ficava bravo. Que negócio é esse, rapaz? O teatro ele tem muitos elementos, né, nele que
tornam o teatro muito poderoso, né? Uhum. A primeira característica, assim, que eu vejo é que é diferente quando você vê uma pessoa na sua frente, sabe? Do que e você pode estar a 400 metros de distância, mas você está vendo ela ali acontecendo ali naquele momento. E não é o Uhum. fato de que pode ter um erro ou não. Claro que isso gera mais tensão ainda, né? Então, assim, você naturalmente, você no teatro, você tem uma tensão, né, de que tudo pode acontecer, né? E no cinema, por mais que você esteja englobado por uma tela gigantesca e com um som, né, que você te coloca pequeno ali, você fica ali, mas você já sabe mais ou menos que vai começar e vai acabar. O teatro você não tem noção do que vai acontecer, É um né? fenômeno. Né? E tem uma coisa também que é a presença das pessoas, e a gente está vivendo agora um momento sem a presença, mas a presença das pessoas é muito poderosa. Né? É diferente. Claro que nós estamos buscando alternativas e novos formatos, mas, por exemplo, um exemplo só. Às vezes você está incomodado com uma pessoa, né? Está muito chateado com alguém, que aquela pessoa te magoou, e aí você, sozinho, pensando naquela pessoa, às vezes você faz um discurso para aquela pessoa, né? E fala, vou falar isso, vou falar aquilo. E aí, quando você chega na frente, você não fala. Muito bom, então. Aquilo ali muda, porque você está na frente da pessoa. E o teatro, você está na frente da pessoa. Então, o teatro ele te transforma, porque tem uma pessoa na tua frente recriando uma vida. Né? E a presença ainda é a forma mais poderosa e intensa de relação que o ser humano inventou para se transformar. É a relação com o outro e a presença do outro. Né? Então, o teatro ele é a presença. O teatro é a presença, digamos, potencializada. Então, ele age rápido, né? Ele te joga ali e você recebe aquilo. Uma peça muito boa pode mudar a tua vida. Você pode ver uma peça muito boa e você pode falar que, pô, minha vida, entender a tua vida. Você pode se entender. Caramba, entendi. Né? Então, o poder de transformação do teatro ele é muito forte. Porque aí, quando tem a presença, ele adquire a capacidade ou a qualidade do ritual. Então, quando você vai ao teatro, é como se você estivesse passando por um ritual de renascimento. É como se você estivesse voltando para a sua ancestralidade. Né? Por isso que o teatro tem 2.500 anos e não acaba. Porque cada vez que o teatro acontece, é um ritual que se estabelece. E você participa daquele ritual. E os atores são uma espécie de xamãs que organizam o ritual e, ao mesmo tempo, se sacrificam pelo público. Então, o ator ele vai lá e vive pelo público, né? Ele chora pelo público, ele ri pelo público, ele sofre pelo público, para que você sinta, né? Então, o cara começa a viver para você viver. E aí você cria uma corrente ali com a pessoa e aquilo ali entra no ritual. Quando é bom, quando é ruim, você come bala e pipoca. mas eu vejo mais ou menos por aí, né? Fantástico, fantástico. Esse projeto, ele, como a gente está falando, eu cresci muito com ele, até porque a minha experiência com o teatro passou a ser mais, por cada vez estar mais próximo de pessoas que eu admiro e tal, e essas pessoas perceberem a possibilidade dessa troca, né? Então eu sempre olhei a partir desse lugar também, de como isso pode ser uma ferramenta para as construções que eu vou fazendo, não necessariamente querer ser um especialista dentro dessa área, mas como ajuda nas construções. E aí foi fantástico, e até hoje por isso a teoria da atenção vai dialogando com múltiplas áreas, né? E então, aqui é também uma chance de dividir um pouco isso, né? Sem dúvida, são múltiplas áreas, exatamente isso, Del. O que é o conceito da sustentabilidade inteira? Então, veja que interessante, porque no momento que eu comecei a entender que eu precisava realmente impactar a realidade local com a realidade externa, que não adiantava muito fazer um trabalho local com as pessoas, mas sem ajudar as pessoas se situarem no lugar onde ela está na relação com o mundo,
É aí que a sustentabilidade ela chegou para mim como uma segunda formação, porque aí eu já tinha vamos dizer assim, já tinha um doutorado em teologia, pedagogia, educação, vindo da química, só já vinha das empresas, né, de um laboratório químico numa multinacional, vou para ciências humanas. E aí percebo que é o caminho interessante. Entretanto, faltava alguma coisa para dialogar com um projeto maior de sociedade. E aí, então, eu vou fazer então mudanças climáticas, uma pós-graduação em mudanças climáticas, e entendo, ali eu tenho a grande percepção de que os conceitos também de sustentabilidade, muitos que existiam, eles estavam fragmentados ao modelo de conhecimento do passado, que era ultra especialista. Então, tipo assim, se você fala de sustentabilidade pela arquitetura, se você fala de sustentabilidade pela biologia, se você fala de sustentabilidade pela engenharia, mas esses atores, eles não se encontram para produzir o projeto, você só tem um conceito que a gente chama que é greenwashing, que é lavagem, é lavar o pano, passar o pano. Você só passou o pano, mas não foi no coração do problema. Porque o coração do problema do conhecimento dos séculos passados, ou do século passado da modernidade, é que, de um lado, a ultra especialização ela é interessante, porque você desenvolve nanotecnologia, você desenvolve possibilidades de chegar à partícula menor e fazer uma cirurgia em alguém, por exemplo, descobrindo aquilo que é minúsculo. Mas, ao mesmo tempo, não se pode esquecer de que a vida não é particularizada. O médico que atende um paciente, ele não atende um paciente que tem problema no dedo ou no coração. Ele atende um paciente que tem problema inteiro por causa do problema do dedo e do coração. E se o médico só conhecer o dedo e o coração, ele dá o diagnóstico correto e mata a pessoa inteira. Entendeu? Então é aqui que eu propus uma mudança, que foi o conceito que eu apresentei também no segundo doutorado em Portugal, onde eu proponho o conceito de whole sustainability, que é a sustentabilidade inteira. Então a gente precisa trazer nova forma de ver a vida mesmo, que não é mais pela especialização, mas é o que a menina colocou aí, a Mila, né? É a perspectiva do coletivo, né? É o coletivo que não fere a sua particularidade, né? O igual que não fere o diferente que não fere o igual. Mas como humanidade, a gente precisa pensar uma visão um pouco mais inteira. Por isso, para mim, é tão importante hoje, André, começar pelo desenvolvimento pessoal. Porque eu entendi que se não trabalhar com as pessoas, os processos seguintes eles ficam fragilizados, entendeu? Porque é a pessoa que vai conduzir. E aí entra um outro tópico, para mim, passa a ser importantíssimo, que é a formação de lideranças. Né? As lideranças precisam entender isso. Se eu e você nós entendemos, mas os grandes líderes são formadores de opinião, que pensam, que estudam, que estão influenciando pessoas, não conseguem pensar isso, a gente perde um pouco o jogo. Por isso também esse diálogo meu com você, a gente dialogar com os artistas, e trazer você para dialogar com os empresários da minha área, porque é tudo junto e misturado, entendeu? É esse o novo mundo, né? Pode falar. Não, porque o que há, Del, muitas vezes, não há, às vezes, o interesse na busca desse novo entendimento, porque se pensa equivocadamente que vai se ou ganhar menos dinheiro. O Paulo Davis, camaradaço meu aqui também, multidisciplinaridade e bom senso. Parabéns pela reflexão. Exatamente, a multidisciplinaridade. Valeu, Paulo. E bom senso, falou tudo, cara. Falou tudo, porque tem-se um conceito equivocado, muitas vezes, né, relacionado ao mundo empresarial, de que se houver esse cuidado, se houver essa preocupação, se houver... Primeiro, eu estou perdendo tempo, e segundo, se eu perder tempo, eu perco dinheiro, e terceiro, se eu for muito generoso, eu não sobrevivo. Não se trata nem de generosidade, nem de perda de tempo. Então, esse problema do dinheiro ele não faz parte. Se trata de você transformar aquele seu projeto, transformar aquela sua empresa, transformar aquela sua ideia em algo que seja necessário.
Porque o que, que o mundo está precisando hoje em dia, né? Dentro de uma visão, claro, né? O mundo ele precisa de sustentabilidade, ele precisa se sustentar, porque o que a gente está vendo é as estruturas ruindo, né? Então, assim, a gente vê problemas principalmente da área ambiental, que afetam diretamente as nossas vidas, pioram as nossas vidas, né? Não se pensa, a médio e longo prazo, se pensa em prazos muito curtos, e o que se vê é que esses médios e longos vão chegando cada vez mais rápido. Então as coisas que a gente achava que estavam lá, como as pessoas dizem, daqui a 100 anos, quando vê, está acontecendo. Daqui a um ano, não sei o quê, daqui a... Né? Então, assim, cabe a nós que temos algum tipo de possibilidade de reflexão e temos algum tipo de entrada, e as pessoas que também que estão assistindo, começar a pensar. E aí vem o trabalho do individual. Porque como é que se faz isso? Como é que se você vai pensando o conceito de uma empresa? Com as pessoas. Né? Conversando com as pessoas. Com quem é que eu falo? É com essa pessoa aqui. Aí, bom, agora eu tenho 2 pessoas. Aí, com quem é que a gente fala? Com essa aqui. Agora nós somos 3. Agora nós somos 4. E assim você vai disseminando, né? E vai estabelecendo novos conceitos, que são conceitos de integrais, né? De integralidade. Né? Exatamente. Concordo plenamente. Tem uma questão aí, André, que é bem interessante, que também você coloca, que dá um ponto de diálogo, que um dos tópicos que eu mostro dentro da teoria da atenção, que marca o nascimento do mundo novo dentro do mundo antigo, tem vários. Nós já conversamos sobre vários aqui, mas um deles é o conceito de exponencialidade. Aí eu vou mostrar exatamente isso que você falou de forma teatral, né? Horizontal, que eu acho que vai chegar e já chegou e eu não estou vendo. Ou seja, essa época que eu e você estamos vivendo, se você parar para pensar, até a experiência da parada tensa, que é o que eu chamo, né, esse momento que a gente viveu, foi exponencial. Rapidamente você atingiu várias partes do mundo e em menos de uma ou 2 semanas nós estávamos tendo que inserir costumes na nossa rotina, na nossa prática, que ninguém imaginava isso para esse momento. Então, é tudo sentido e vivido num tempo exponencial. E aí eu mostro que isso tem impacto nas emoções, isso tem impacto na forma como a gente relaciona com a gente mesmo, isso tem na forma como a gente lida com as tecnologias, na forma como você vê a vida. Então, significa que, se isso for verdade, isso que a gente está falando, nós vamos precisar de novos instrumentos para ajudar as pessoas a se relacionar com ela mesma e se relacionar com o outro. Eu diria que é aqui que eu trabalho, entendeu? É exatamente aqui. E o Projeto Caminho eu achei fenomenal, porque também ele quer ajudar nesse processo, né? Acho que a Camila tá compartilhando aí. A Mila está conversando aqui. Estou vendo o horário aqui, já está quase terminando nossa live. Tô acreditando, sério, cara? Pô, a gente tem que tá começar a fazer cara. mais. Exato, pô, que pena. A Mila Você fez conseguiu ler o comentário da Mila aí? Eu li, ela está falando aqui que nós somos capazes de co-criar infinitas possibilidades, igualmente boa para todos, onde possamos resgatar a beleza de sonhar e, de fato, realizar. Nós somos a exponencialidade. É verdade. É verdade. Nós estamos em nós, tá em nós mesmos, exatamente. A Mila também é artista, é atriz e cantora, e tem um estilo de vida, adquiriu um estilo de vida que ela tem uma dupla, que são as Las Forasteiras, e elas cantam pelo mundo, cantam e encantam pelo mundo. Né? Então são justamente esses novos conceitos que estão sendo necessários, eu acho, no momento que a gente está vivendo. Exatamente. Galera, vamos fazer rede. Vocês aí, se não curtiram o Instagram do André, vai lá e curte, curte o meu Instagram também, e a gente vai fazendo essa rede. É um novo mundo, entendeu? Mas o André, a gente tem conversado muito sobre isso. E André, essas perspectivas que a gente está dialogando, elas só vão assumindo aos poucos esse lugar de poder se a gente estabelecer essas trocas, que nesse exato momento o jogo está bagunçado.
o jogo está possível de se fazer isso. Eu também mostro isso para muitas pessoas, seja numa turma nossa de negócio, seja numa formação em coach ou na nossa própria teoria da atenção, numa palestra, volte a sonhar. Eu mostro isso, porque um diálogo desse que a gente está tendo aqui, entregando esse nível de conteúdo que a gente está entregando aqui, eu entregava há 7 meses nas palestras fechadas, na universidade, que muitas vezes a pessoa tinha que pagar caro para poder estudar, palestras fora do Brasil, e agora a gente pode fazer isso aqui tendo acesso direto às pessoas. Isso para mim é encantador e abre muitas esperanças, né? Muitas possibilidades. Sem dúvida, né? E a palavra transformar, né? Ela tem essa coisa de possibilidade, são novas formas mesmo, né? Então agora a gente está no momento de cada um escolher para si os caminhos que vai tomar. E aproveitar, né, esse momento, que é um momento muito peculiar na história da humanidade. E as pessoas falam assim que... Ah, mas já teve outras, né? Já teve, isso acontece de 100 em 100 anos, né? Adoram 100 anos. Sim, mas teve outras pestes, né? Teve outras pandemias e tal. Mas não se mexia com energia nuclear, não se mexia com transformações genéticas, não se tinha a aceleração que se tem hoje, que nós estamos vivendo a era da revolução tecnológica e digital a cada semana, né? Então, assim, tudo é muito mais forte, tudo é muito mais poderoso. Então, assim, não podemos mais nos iludir de que esse momento aqui já aconteceu, já teve, daqui a pouco volta tudo normal. Se esquecer, aí a ressaca vai ser mais forte ainda. Então, tem que aproveitar. Exatamente. Eu costumo dizer que o jogo da vida é um jogo aberto, ainda que a gente possa ver algumas coisas que já aconteceram na história, podendo se repetir no presente e no futuro. Mas esse jogo aberto, ele me encanta porque eu vejo isso como possibilidade. E aí é um pouco o trabalho que a gente vai fazendo. Eu costumo dizer que, em alguns casos, você sonhar é quase um ato de resistência. Entendeu? Mesmo que esteja tudo nublado e a noite muito gelada, continuar sonhando em algumas situações é um ato de resistência. E aí esse ato de resistência é que faz a gente continuar, mesmo muitas vezes a gente não conquistando para a gente aquilo que a gente está lutando para ter. Porque é aí que está a história do igual e do diferente. Porque boa parte do que eu conquistei, você, uma sociedade que a gente tem, algumas pessoas pagaram um certo preço para a gente ter e elas não estão aqui mais. Uma das histórias assim que me encanta muito é a história de uma mulher nos Estados Unidos que na escola eles não podia estudar garotos negros e ela então vem a lei e obriga que as escolas deixem os negros estudarem. E aí, no dia que ela foi levar a filhinha dela, o filhinho dela, ou a filhinha, para estudar, os professores todos pediram demissão. Ela voltou para casa, entrou com um processo judicial e conseguiu para a criança estudar. No dia que ela foi levar a criança, o bairro inteiro fez um cordão na casa dela, para ela não sair. Ela voltou para dentro, chamou a polícia. A polícia veio e fez o cordão para ela poder levar a criança para estudar. No caminho, eles falavam um monte de coisa sinistra. E a mãe dela, então, tampou os ouvidos da criança e abraçou. E foi andando, levando a pancada para que a criança pudesse sobreviver e entrar. Quando chegou lá dentro, eles descobriram que uma professora não pediu a demissão, não saiu só para dar aula para a criança. Passados-se vários anos, essa criança já adulta, eles a chamam para levar para conhecer o presidente Barack Obama. Dizem que quando chegou lá para receber, ela quis falar e ele falou, não, aqui você não fala, a senhora não fala, eu falo. E ela não entendeu, ninguém entendeu. Ele disse, eu falo porque eu só sou o presidente dos Estados Unidos,
porque um dia você não desistiu de estudar. Então, a glória aqui não é minha, ela é sua. A gente, e aqui eu dei a história de uma causa negra, mas não precisa ser a causa negra. Tem que ser a causa do humano, tem que ser a causa do deficiente, tem que ser a causa do branco que sofre também, porque esse país nosso é um país de gente sofrida, né? De gente que gostaria de estudar e não pode. Eu acho que eu ando talvez um pouco à frente. Eu gosto quando eu, como negro, defendo a causa do deficiente intelectual, que é um trabalho que a gente tem. Eu, que às vezes tenho acesso à universidade, à escola, defendo a causa de qualquer pessoa que não tem acesso à universidade da escola. Eu adoro quando um branco consegue perceber que quando um garoto negro e um garoto branco entram dois abraçados, amigãos, no supermercado, o negro vai para um lado, o branco foi para o outro, e a polícia entrou, o segurança foi não atrás do branco, mas atrás do preto. E aí o branco passou a defender aquilo ali e falou, não pode. Entendeu? E o negro vai defender a causa de uma outra pessoa. Porque isso, para mim, é o nível mais evoluído da solidariedade. É quando você consegue sair do seu universo, mesmo ele sendo sofrido, e você conseguir ver a dor do universo do outro. Embora acho que as causas têm que ser defendidas por dentro, mas eu acho que uma evolução maior é a gente conseguir sentir a dor do outro. E que não seja... Eu gosto muito disso. Eu também acho. A gente estava falando dos livros, né? Mas enfim, Os Sertões foi escrito por um paulista, né? Então, assim, a gente tem que ter a empatia e tem que saber o nosso lugar, né? Saber que a gente não sabe tudo, né? sobre as realidades dos outros, mas tem que ter o poder de diálogo até para aprender, né? Porque se a gente ficar ensimesmado, também eu nunca vou aprender, né? Eu nunca vou entender você nunca vai me entender se a gente não permitir ao outro, né, se permear sermos permeáveis mesmo, né, às diferentes realidades. Poxa, André, a gente vai ter que terminar a nossa live, cara. Agora sim, vamos fazer outra dia então, cara. Vamos fazer outra. Isso aqui vai ser a primeira de uma série. A gente vai fazer outra. Gente, eu queria agradecer a galera que está aqui do lado de cá, esse lado aí, as pessoas que vão assistir depois, isso é um costume, né, nas minhas lives, as pessoas me mandam mensagem, olha, não pude assistir agora, mas fui lá. Entra só para assistir, isso é muito legal, das pessoas já saber que, por exemplo, você tem um conteúdo específico também na sua live, eu tenho no meu, e a gente vai fazendo isso. Agora ele está me dizendo aqui que a gente tem 20 segundos. Curta o canal do André, curta o meu canal no Instagram e a gente vai fazendo isso. Tá acabando, André? 10 segundos. Então. Beijo a todo mundo. Abraço. Valeu. Um abraço a Landra, atriz A também aqui, tem a Eliane Reis aqui também, tem uma galera, minha irmã Merijane está aqui também. Um abraço, gente.